Oi, turma 19FC03. E aí, meninas, como é que vocês estão? Que saudades, meu Deus, de vocês. Olha, vamos dar continuidade, tá certo? No capítulo 3 e 8 do livro ainda de desenvolvimento pessoal, tá certo? E aí eu fiz a junção desses dois capítulos. Na página 19, vocês vão acompanhar aí a dispensação de medicamentos, certo? E depois vocês vão acompanhar também a parte de prescrição de receitas, tá? Na página 40. E aí, hoje, a nossa atividade vai ser um desafio. Eu não vou estar postando atividade como aquelas atividades no formulário. Eu vou lançar um desafio, porque eu quero tornar essa aula mais prática. E aí, eu quero que vocês ponham em prática todos os nossos conteúdos relacionado a medicamentos. E aí eu vou desafiar vocês. Combinado? No finalzinho desse conteúdo online, eu vou estar dizendo o que é que eu quero que vocês façam. Vamos lá acompanhar comigo? Então, vamos iniciar hoje, né, falando um pouquinho da dispensação para farmácias e drogarias. Vamos também falar sobre substâncias sujeitas a controle especial, que aí entra um pouquinho da questão de receitas, que muita gente tem dúvidas. Então, hoje, esse assunto é imprescindível na profissão de atendente de farmácia, tá certo? E aí, eu vou entrar um pouquinho na questão do que seria dispensação. A gente fala desde o início da aula, tá certo? Desde os primeiros dias de aulas, a gente fala nesse termo dispensação. Dispensação é entregar o medicamento ao cliente. Tá? Mas será que é só isso? Então, olha o conceito de dispensação em si. Ato de assegurar que o medicamento de boa qualidade seja entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade adequada, que sejam fornecidas as informações suficientes para o uso correto e que seja embalado de forma a preservar a qualidade do produto. Então, olha só o que é dispensação. Não é o simples fato de entregar o medicamento ao cliente, e sim entregar um medicamento de forma correta, de forma segura, com que o paciente ele consiga compreender todas as informações do uso daquele medicamento, que seja entregue da forma adequada, porque se for um medicamento termolável, que vocês já viram na aula passada, medicamento termolável é aquele que precisa ser refrigerado. Então, esse medicamento ele tem que sair junto com o isopor. Ele não pode sair na mão, entregar na mão do cliente. Ele tem que ser embalado da forma adequada, tá certo? E aí eu tenho que checar a dose, se tá correta, se a quantidade de comprimidos ou de frascos estão corretos. Então, tudo isso é o ato de dispensação, tá certo? Vamos lá, vale, meu Deus, voltou aqui. Deixa eu voltar aqui que passou direto. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da dispensação? Garantir o cumprimento da prescrição por meio do fornecimento do medicamento correto e na quantidade adequada. Contribuir para a adesão ao tratamento, porque já pensou, se eu simplesmente entrego o medicamento sem orientação nenhuma. Às vezes o cliente ele não sabe nem como é que vai tomar, não prestou nem atenção no que o médico disse. Então, mais uma forma de reforçar como é que ele deve utilizar aquele medicamento, qual a forma adequada, tá certo? Minimizar os erros da prescrição, proporcionar atenção farmacêutica de qualidade. Então, é um momento em que entra também o farmacêutico aí, tá certo? E informar sobre o uso correto do medicamento. Priscila, sempre é o atendente que vai dispensar o medicamento? Nem sempre. Por exemplo, os medicamentos controlados, os medicamentos como antimicrobianos, que são os antibióticos, os medicamentos tarja preta, né, os psicotrópicos, sempre tem que passar pela supervisão do farmacêutico. Então, você só vai entregar o medicamento ao cliente quando o farmacêutico conferir, né, a prescrição e o medicamento que você pegou para entregar ao cliente. Então, sempre o farmacêutico deve fazer essa supervisão.
e, se necessário, orientar o paciente, ou você ou o farmacêutico, tá certo? Orientações sobre o cumprimento do tratamento. Então, é o momento de informar que, se for um antibiótico, olhe, senhor, é importante que você faça o uso desse antibiótico até o 7º dia. Vamos supor que o médico passou 7 dias. Porque se você não utilizar dessa forma, o tratamento não vai ser adequado. E se ele não cumprir com esse tratamento, a bactéria vai continuar no seu organismo, podendo trazer complicações graves, né? Ver a questão da dosagem, ver se tem interações medicamentosas. Por exemplo, olhe, senhor, é importante que você tome esse medicamento em jejum, vamos supor, porque ele não pode interagir com o alimento, senão não vai fazer efeito. Então, é uma informação importante que eu devo levar para o paciente, né? Promoção do uso seguro e racional. O que seria isso? Informar que é importante que ele não tome uma dosagem a mais do que foi prescrito, porque essa dosagem em excesso pode trazer um dano muito sério ao paciente. É importante também ressaltar a questão do cumprimento com os horários. Vamos lá, falando do antibiótico, que eu já peguei o exemplo do início. Sempre é importante tomar no horário correto, senão não vai fazer efeito aquele tratamento. E ressaltar as condições de conservação e guarda do medicamento. Por exemplo, se for um medicamento antibiótico termolável, que ele, após aberto, ele tem que ser guardado na geladeira. Informar que ele tem que ser guardado na geladeira, conservado na geladeira, e que é importante que ele não coloque na porta, que eu falei na aula passada. Por quê? Quando abre a porta da geladeira, ele recebe o calor de fora. E quando fecha a porta, ele recebe a temperatura de dentro. E isso pode alterar, né, a eficácia do medicamento. Então, é muito importante todas essas informações. O atendente de farmácia que cumpre com a dispensação, né, ao pé da letra, ele está fazendo um trabalho impecável, um trabalho de qualidade, que infelizmente a gente não vê isso na prática. Então, é interessante que vocês façam o trabalho correto e seja um diferencial no mercado de trabalho. Isso aqui são algumas dicas que vocês podem tanto usar para a parte de atendente de farmácia, como vocês podem usar na parte de cuidador. Essa folhinha aqui, ó, vocês podem estar fazendo a rotina do paciente de vocês, cuidador, para que não errem. O caso do dia, da medicação, o horário, tudo bonitinho. E essa etiqueta, vamos supor que é uma etiqueta que vocês tornaram padrão lá da farmácia, da drogaria. E aí vocês, por exemplo, podem estar anexando no medicamento e colocando como é o modo de usar, o horário e até que dia ele vai utilizar esse medicamento. Por quê, gente? Porque muitas vezes o paciente não entende a letra do médico. E aí vocês podem estar colocando nessa etiquetinha, colocando em cada medicamento para que ele não se perca, não fique confuso. Tá certo? Isso aqui é uma excelente dica e seria um diferencial no atendimento, né? E aí a gente traz a prescrição, que está aí na página 40. Ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente, com a respectiva dosagem e duração do tratamento. É um documento legal pelo qual se responsabiliza aqueles que prescrevem, dispensam e administram o medicamento. E aí eu faço uma reflexão para vocês. Gente, quando a gente está prescrevendo o medicamento, quem é que prescreve o medicamento? O médico, né? O psiquiatra também. O veterinário, o dentista, né? Na parte odontológica. Então, essas pessoas, elas podem prescrever medicamentos. Mas também, quem é responsável pela prescrição, né? Para saber se o tratamento vai dar certo ou não, o farmacêutico e o atendente de farmácia que vai dispensar a medicação. Não adianta o médico prescrever uma medicação adequada, tudo ok, se na hora de dispensar eu dispenso uma dosagem errada, eu dispenso o medicamento errado. Então, tá vendo que é uma cadeia de acertos? O médico tem que prescrever certo,
o atendente ou o farmacêutico tem que dispensar certo e o cliente tem que administrar o medicamento da forma adequada. Porque se eu não faço esse trabalho aqui, que foi inicial maravilhoso, mas se o final dele não foi interessante, não vai ter um resultado positivo. Então, por isso que eu ressalto a importância de vocês lerem a prescrição. Se tiver dúvida, fala com o farmacêutico, né? Se tiver dúvida, fala com o médico, você que for o cuidador, né? Então, assim, é muito importante o entendimento da prescrição, para que não haja nenhuma falha na hora de dispensar o medicamento ou de administrar o medicamento. Então, assim, quando vai se prescrever o medicamento, de acordo com o artigo 35, né, tem que estar com caneta, certo? Tem que estar legível, que é algo que a gente vem sofrendo aí, muitos problemas em relação às prescrições. Os médicos ainda não cumprem com a questão de ser digitalizada ou de estar com a letra legível, certo? Tem que ter o nome, o endereço residencial do paciente, se for aquela receita, não é? Que é para antibiótico, para controlados e psicotrópicos, é necessário ter o endereço do paciente. Tem que ter a data, a assinatura do profissional, o endereço do consultório, né? E o número da inscrição do respectivo conselho do médico, do profissional, tá? Gente, aí eu pergunto, isso aqui, será que é uma prescrição? Não dá nem para entender o que está escrito. Então, aqui eu não considero uma prescrição, gente, eu considero um rabisco. Eu, enquanto atendente de farmácia, eu tenho o direito de dispensar um medicamento de uma prescrição dessa? Não. Eu não consigo, tá ilegível. Então, se eu, de repente, estou lá no balcão e me deparo com uma prescrição dessa, é tranquilíssimo, não é feio, é ético dizer assim para o cliente: fulaninho, é o seguinte, essa prescrição não tem a menor condição de ser lida, certo? Eu não tenho como estar dispensando um medicamento que eu não consigo compreender. Então, eu peço que você volte ao médico, infelizmente, e ele consiga trazer uma prescrição legível, tá? Vocês não têm obrigação de dispensar um medicamento que vocês não entendem o que está escrito, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Aqui seria o nome do paciente, o endereço do paciente e aí a prescrição, certo? Tem que ter data, tem que ter assinatura, tem que ter o carimbo com CRM do médico. Aqui é um receituário especial, tá? Possivelmente de antibiótico ou de um controlado, que tem que ter aqui os dados da pessoa que está comprando, que aí você vai fazer isso lá na drogaria. E aqui seria a assinatura do farmacêutico, tá certo? Então, vamos, já que eu entrei nessa questão de receituários, é importante vocês saberem a diferença. Eu trouxe aqui o receituário simples, tá? É utilizado para prescrição de medicamentos anódinos e de medicamentos de tarja vermelha. Gente, são medicamentos de venda livre, né? Que não tem, ou aqueles de tarja vermelha, que não precisa ser retida a prescrição, ó, com os dizeres: venda sob prescrição médica e segue regras descritas na lei 5.991.1973. Gente, o que seria esse receituário de prescrição simples? Deixa eu só pegar aqui o medicamento para vocês observarem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um de tarja vermelha. Ó, venda sobre prescrição médica. Vou ver se tá vendo essa tarja vermelha? Venda sobre prescrição médica. Isso é um colírio, tá? E aí, esse colírio foi prescrito pelo médico, um oftalmo, só que o receituário não precisa ficar retido na drogaria. É uma receita simples. Por exemplo, para pode ser também para um que não tenha tarja nenhuma. Eu trouxe aqui, ó, o ibuprofeno. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Não tem tarja nenhuma,
tá? Então, é só mesmo que o médico prescreveu e você mostra ao atendente de farmácia, só que aquela receita não precisa ficar retida, tá? Então, fica bem claro aqui que existe o medicamento de tarja vermelha que não precisa ficar retido o receituário, certo? Ou então de venda livre. Então, vamos lá para outro tipo de receituário. O receituário, gente, da cor amarela, né, do tipo A. Ele é uma folhinha como se fosse um talãozinho, como tá aqui, certo? Eles são receituários para medicamentos, assim, à base de morfina, medicamentos que tenham um analgésico muito forte, certo? Então, a morfina, o ópio, tramadol, né, a codeína. Então, são medicamentos que têm aí uma substância, né, que a gente tem que ter uma atenção maior, tá certo? Então, eu trago aí o receituário do tipo A, tá? Então, é bem diferente, tem que ter aqui a identificação de quem está emitindo, certo? Com carimbo. Tem que ter aqui, ó, a questão da especificação farmacêutica, qual é o medicamento, qual é a quantidade, tá? E a forma que ele vai utilizar. Aqui vai ser a identificação do comprador, certo? E a identificação de quem está fornecendo o produto, que seria lá na drogaria. Tem aqui o nome do paciente, o endereço, a assinatura do médico, tudo bonitinho, tá certo? A data. Então, aqui é um receituário do tipo A. Esse aqui é um receituário do tipo B, que também é um talãozinho, do mesmo jeito. Só que aqui, gente, entra aqueles medicamentos controlados, né? Bromazepam, clonazepam, fenobarbital. Fenobarbital é um anticonvulsivante. Então, são aqueles PANs da vida, né? Que a gente sabe que precisa de um receituário específico, que é esse do tipo B, tá certo? A sibutramina, que são aqueles emagrecedores que eu acho que já ouviram falar, também ele é prescrito através desse talãozinho aqui. Porém, ele vai ter uma numeração B2, como tá aqui, ó, no talãozinho. Gente, é muita informação? É muita informação. Porém, isso vocês vão adquirindo com a rotina diária, certo? Isso aqui tem tudo lá na drogaria, especificando quais são os medicamentos da lista B, da lista B2, tá? Do receituário A. Tem tudo lá na drogaria, um livrinho, certo? E aí, interessante falar da sibutramina. A sibutramina é um medicamento para emagrecer, como eu já falei. Ele precisa ser prescrito nesse talãozinho aqui, azul, B2. E ele vai ter anexado um termo de responsabilidade. Que termo é esse, Priscila? O termo de responsabilidade é dizendo que o médico orientou você sobre todos os cuidados que tem que ter com esse medicamento, com o uso correto dele e com também os efeitos que esse medicamento pode estar causando para o paciente. E ele tem que ter esse consentimento. Eu sei dos riscos que eu posso ter tomando esse medicamento, mas mesmo assim eu quero tomar. Então, ele vai e assina esse termo de responsabilidade, certo? O médico assina, ele assina também. Então, isso aqui vai estar junto com o receituário para ser dispensado. Olha que interessante, eu acho que muita gente não sabia disso. Aí temos o receituário de controle especial, que é utilizado para anticonvulsivantes, para antidepressivo, para aquele fluoxetina, sertralina. E também, gente, entra aqui os medicamentos antibióticos, tá? Que ele é um receituário de 2 vias, tá dizendo aqui, ó, uma via farmácia e a segunda via o paciente. Diferente desse medicamento que eu tinha mostrado para vocês, que o receituário não fica retido na drogaria,
Esse aqui, o receituário vai ficar. Deixa eu pegar aqui também outro medicamento para vocês verem que é diferente. Por exemplo, esse aqui, o Munoril, ele é um medicamento antibiótico de tarja vermelha. Olha o que é que tem dizendo. Tá vendo que esse aqui é tarja vermelha, ó. E esse também é tarja vermelha. Porém, os dizeres que tem aqui nessa tarja tem dizendo assim: venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção de receita. Se vocês virem essa frase, ó, Munoril é um antibiótico que ele é para infecção intestinal, ou infecção urinária, desculpa, e ele tem que ficar retida uma via, certo, do receituário na drogaria. Ou seja, lá na farmácia vai ficar um receituário desse e o outro fica com o paciente. Então, sempre esses medicamentos que tem essa taxa dizendo que tem que ficar retido, tem que ter 2 vias, tá certo? Já esse aqui não precisaria de 2 vias, é aquele receituário simples, tá? Tranquilo? Esse aqui, eu não sei se esse tipo de receituário, que é do tipo C2, ele, não sei se vocês já ouviram falar, um medicamento chamado Roacutan, que ele é para acne severa, quem tem aquelas acnes. Gente, quem utiliza esse medicamento fica com a pele impecável, porém, ele tem efeitos, né, colaterais que podem ser indesejáveis, né, graves. E se a gestante tomar, a mulher tiver possivelmente grávida e tomar, o bebê nasce deformado, pode vir abortar. Então, assim, em hipótese nenhuma, a mulher fazendo uso desse medicamento pode engravidar aí pelo menos por uns 2 anos, tá? Porque isso é um ácido, gente, que vai ser administrado, certo? Para a questão da acne. Então, assim, é um receituário que chama a atenção, certo? Que não pode estar gestante. E ele também vem com termo de responsabilidade para assinar, certo? Que você está ciente de todos os efeitos colaterais que esse medicamento causa. Então, é outro medicamento que precisa ter esse acompanhamento do termo de responsabilidade. Gente, olha que interessante. Então, só para fazer uma revisão, recapitular. Existe medicamento não tarjado, tá vendo? Não tem tarja nenhuma esse medicamento. Esse medicamento não tarjado se chama de venda livre, que você precisa, vai lá na drogaria, compra sem precisar de receituário, tá? Então, fica lá disponível pro cliente pegar, tá? Já esse medicamento aqui tem dizendo que é venda sob prescrição médica. Então, esse aqui você precisa que um médico tenha solicitado. Porém, na prática, infelizmente, a gente ainda compra sem receituário. Mas o certo seria que o paciente leve lá a prescrição, o atendente de farmácia visualize a prescrição e dispense o medicamento e lhe devolva a receita. Não precisa ficar retida. Já esse aqui, gente, como é o do antibióticos controlados, precisa ficar retido na drogaria. Então, o receituário precisa ficar retido. Se for um tarja preta, aí vai ser aquele receituário da cor azulzinha, tá certo? E aí fica retido. Ah, se for o Roacutan, é aquele receituário que eu mostrei agora, que tem uma grávida dizendo assim que não pode. Então, cada tipo de medicamento existe um receituário específico. Qual é o desafio que eu quero propor a vocês? Hoje a gente não vai ter atividade em forma de questionário lá no formulário. Eu vou lançar esse desafio e, por favor, eu quero que vocês participem, tá certo? Porque, gente, isso é uma prática que é fundamental para que vocês desenvolvam o atendimento de forma adequada. Eu quero que vocês façam um vídeo simples, gente, não precisa ter vergonha, eu que vou olhar.
que vocês peguem um medicamento desse, a caixa, todo mundo tem medicamento em casa. Se vocês conseguirem, a prescrição fica ideal, né? Se vocês tiverem alguma prescrição, algum receituário. E aí identificar, olha, esse medicamento se chama Munoryl. Esse medicamento é um medicamento de referência. O princípio ativo dele, que tá aqui, ó, é o fosfomicina, certo? Ele tem a forma farmacêutica granulado, ó. Olha aí, dizendo que é um granulado, certo? Contém um envelope, ele é de uso oral, uso adulto. Ou seja, vocês vão descrever o medicamento para mim e dizer qual é a classe dele, se ele é um antibiótico, se ele é um anti-inflamatório. Vocês estão vendo que a gente vai pegar desde o primeiro dia de aula até hoje. E eu quero que vocês falem sobre o medicamento, o modo de usar desse medicamento, não é? Qual a importância de utilizar no horário correto, se ele for um antibiótico, tá? Para não estar causando resistência. Então, assim, é um vídeo simples, rapidinho, curto, que eu quero que você fale sobre o medicamento, tá? Então, vão colocar em prática tudo o que eu ensinei, certo? Então, dizer se é um receituário simples ou se é um receituário de 2 vias. Se for um antibiótico, é de 2 vias. Se for um receituário simples, é um medicamento que não precisa ficar retido a receita. Se for um bromazepam, clonazepam da vida, é aquele receituário específico, aquele B, azulzinho, que tem que ficar retido na drogaria. Então, tá lançado o desafio. Gente, cumpram com o desafio, que vai valer uma pontuação, vai valer participação, tá? Vai contabilizar a frequência de vocês. E aí eu quero que vocês façam isso, joguem no grupo, tá certo? Esse desafio, até porque o CRA vai estar contabilizando quem foi que fez o vídeo e quem não fez, tá certo? Então, ai, Priscila, isso é chato, dá trabalho. Gente, é esse chato e dá trabalho que vai fazer a diferença para vocês no mercado de trabalho. Então, vai ser uma forma de eu avaliar o quanto de conhecimento você tem relacionado ao medicamento e relacionado às nossas aulas. Não precisa ter vergonha, eu preciso que vocês façam, tá certo? Fica combinado, eu estou ansiosa aguardando esses vídeos e quero que vocês cumpram com esse desafio para que fique bacana a nossa aula, para que motivem vocês a fazer um negócio diferente, até porque a gente só exercício, isso aí vai mexer com a cabecinha de vocês, vai pôr em prática tudo que a gente já desenvolveu de conhecimento. Então, conto com a participação de vocês e não me decepcione, eu vou ficar arrasada se vocês não cumprirem com o desafio, tá? Eu estou acreditando nessa turma maravilhosa que eu amo, pelo amor de Deus. E próximo conteúdo online, a gente vai estar falando de organização de uma farmácia, muito, muito, muito importante esse conteúdo. E vamos falar da farmácia popular também. E aí a gente fecha com esse conteúdo de desenvolvimento pessoal, tá bom? Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, já que eu não iniciei com a reflexão do dia, eu vou finalizar com a reflexão e motivação do dia. Lancei um desafio para vocês. Os desafios, gente, são os desafios da nossa vida. Então, se eu não encaro os desafios, eu vou ser uma profissional frustrada, eu vou ser uma pessoa frustrada na vida. Então, os desafios estão aí. Todos os dias há um desafio para a gente enfrentar, para a gente aprender. Então, é importante a caminhada, é importante que a gente dê valor às dificuldades da nossa vida, aos objetivos que a gente precisa alcançar. Então, eu peço que vocês cumpram com esse desafio que eu lancei e encarem como um desafio para o sucesso, certo? Então, esse aí é a proposta e a reflexão que eu tenho para vocês. Lançado o desafio, vou encarar o desafio, vou cumprir com esse desafio de forma caprichosa
para que eu tenha um objetivo alcançado na nossa vida. Então, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não vai existir resultado. Eu conto com o resultado, eu conto com a participação de vocês. E até o nosso próximo conteúdo online. Fechado? Tchau, tchau e fiquem com Deus. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Até mais!